pessoal, estamos aqui no nosso primeiro programa e hoje o cara que tá aqui, eu tenho um carinho muito grande por ele, porque teve alguns momentos da minha vida que eu passei por muita dificuldade e Deus usou esse homem para me abençoar, ele sabe disso, mas ele me abençoou sem mesmo me conhecer, então eu tenho um carinho muito grande por esse cara e eu quis trazer ele aqui no nosso primeiro programa para falar com você. Esse cara é loucura. O cara pegava os jovens da igreja dele e enchia a Praça São Salvador, invadia shopping, fazia congresso lotado. Você vai conhecer hoje Pastor Jonelis da Igreja Face a Face, junto com a esposa dele, Pastora Thaís. Cara, eu gosto demais de você. Deus te abençoe. Você tem sido bênção na minha vida. Amém. Muitas das vezes, uma amiga minha falou assim, você tem tudo a ver com o pastor. E é uma honra para mim estar junto com você. Gosto muito de você. Eu queria trazer você no nosso primeiro programa. Estive na sua igreja no congresso, Simplicidade. E eu fiz uma coisa fora da curva. As perguntas, geralmente o programa, o entrevistador prepara as perguntas para fazer. Só que eu falei assim, nada melhor do que o seu próprio povo. Rapaz, o seu povo fez as perguntas para você. Misericórdia. Se apresenta um pouquinho pro pessoal, Pastor Jonelis e a Pastora Thaís. Amém. Prazer, Pastor Jonelis, pastor da Igreja Face a Face, né? Privilégio de poder estar aqui com vocês, partilhar um pouco daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus tem confiado às nossas mãos, né? Para que venhamos fazer o reino dele crescer cada vez mais. E vamos embora, né? Estou aqui nessa sabatina. Que o Espírito Santo de Deus me ajude e me ilumine em nome de Jesus. Só tem pedrada. Você que gosta de polêmica, as perguntas que o povo fez. Mentira. O povo seu pegou leve. Tem umas perguntinhas aqui braba. E você? Você, Pastora Thaís? Pastora Thaís, casada com o Pastor Jonelis. Também pastorei a Igreja Face a Face. Estamos aí na missão como uma folha ao vento. Para onde o Senhor nos levar, a gente vai. Glória a Deus. Pastor Jonelis, perguntar o seguinte, essa pergunta eu já vou antecipá-la, né? Quando que começa a obra do Imbé? Foi um pastor Arruda perguntou. Quantas unidades hoje em Campos tem da Igreja Face a Face? Então, na verdade, né, só respondendo a do Imbé, né? A gente tem um carinho muito grande, né? Lá no Imbé, né? Lá no Aleluia do Imbé. É um povo, assim, muito abençoador. E um povo que, na verdade, ensinou a gente a ser pastor, né? É verdade. Porque quando a gente começou no seminário, quando a gente era membro lá na Segunda Igreja Batista, né? Então a gente iniciou o seminário, a gente tinha que estar lá todo domingo, né? E às vezes às quartas-feiras a gente fazia célula lá, fazia culto, e o seminarista que dava culto, dava palavra. E foi naquele cotidiano ali que a gente aprendeu a ser pastor. E depois de um tempo, né, a gente foi pastorear em outros lugares, pegamos outros rumos, mas nunca perdemos o contato com aquele povo, né? E por um tempo eles ficaram lá sem igreja, sem pastoreio, e procuraram a gente abraçou aquele povo. E o pastor Arruda, né, desde o começo, né, caminhou com a gente junto com esse povo. E hoje a gente tem o privilégio de tê-lo lá pastoreando. A gente, na verdade, está lá em uma casa, em uma varandazinha de uma casa, dá 60 pessoas. Meu Deus, já tipo tá assim, 60 louvado pessoas. seja Deus. Uma média de 50, 60 pessoas por culto lá na parte da tarde. E louvado seja Deus, a gente ganhou um terreno grande, a gente já está sonhando, já estamos vendo. Ele quer saber quando. Fazendo já. A primeira pergunta tem que ser quando que é a obra. A gente vai começar o quanto antes. Só está esperando o arquiteto entregar o projeto, a gente aprovar e começar a obra lá, porque aquele povo é muito abençoador. Natan e Rafaela perguntaram o seguinte: aí essa pergunta. O legal é que você tem uma ajudadora que pega firme com você. Tem dia que ela tá pregando numa outra igreja, são 5, né? 5. Só terminando de responder a sua pergunta. Hoje, na verdade, tem a nossa igreja que a gente chama de sede, né? Lá no Parque Leopoldina. Nós temos também lá no Imbé, a nossa congregação no Imbé. Temos junto com o pastor Gilucei, na comunidade Tiragosto, que a gente costuma dizer e gosta de profetizar, mais conhecida pra gente como Sonhos de Deus, comunidade Sonhos de Deus, né? Uhum. E temos também agora lá no Parque Aurora, e também a nossa igreja. E o Ministério Kids, né? Isso. Pastor, a pergunta da Rafaela e o Natan é o seguinte: como que você
qual foi o seu maior desafio? 3 anos, porque você era pastor auxiliar, sendo pastor de jovens. E qual é o maior desafio nos 3 anos como pastores presidentes de uma igreja que coloca 1.200 pessoas só ali, fora as outras? Qual o maior desafio você teve nessa caminhada aí? Hoje eu acho que o maior desafio é não colocar a vontade do Jonélio em prática. É não fazer aquilo que os Jonélios até mesmo sonham em fazer e tentar discernir, entender qual é a vontade de Deus para a igreja nesse tempo. Para onde Deus quer nos levar como igreja. Porque nós somos humanos, né? Nós somos vaidosos, nós somos orgulhosos e nós somos cheios de sonhos. E eu entendo quando a gente tem essa responsabilidade de pastorear um povo que não é nosso, um povo que é de Deus, né? A gente não pode fazer aquilo que a gente acha que vai dar certo, ou até mesmo aquilo que o nosso coração está dizendo para fazer. Então o maior desafio é ter discernimento para discernir e ouvir a voz de Deus e sabedoria para colocar em prática aquilo que Deus quer comunicar e falar com o seu povo. Meu amor, pode continuar falando. Eu acho que, assim, falando da minha parte, né? Eu acho que o maior desafio é administrar todas as demandas, né, que uma igreja local ela traz pra gente como pastor. Uma coisa é você pastorear um grupo da igreja, né? Embora a juventude seja muito dinâmica e exija da gente a presença, exige da gente movimento, mas hoje a gente, como pastor, né, pastores presidentes de uma igreja, a gente não pode olhar, não é só a realização do culto que é o nosso olhar, né? A gente precisa olhar para as questões administrativas da igreja. A nossa igreja investe muito em ação social, então as frentes sociais da igreja, o pastoreio da liderança da igreja. Então, assim, são muitas frentes. E não deixar a nossa casa descoberta. Tem agora um missionário, né, indo para outro país. Na verdade, a gente tem já foi, né? 4 missionários no Peru. Devem ficar mais essa semana. E sábado, foram 2 missionários para Angola. Então, assim, administrar todas essas frentes e não deixar a nossa casa descoberta, os nossos filhos, ter tempo pra gente, eu acho que é o mais desafiador, né, de tudo isso. E se não fosse ela com isso, eu estaria enrolado. Porque tem domingo que o pastor Jonélio está no Parque Aurora e a pastora Thaís assume. E depois vice-versa. Não pode parar. Luiz Fernando perguntou o seguinte, pastor. Essa aqui você pensa bem na sua resposta, porque os pequeninos estão querendo saber. A criançada da Face a Face, o Kids, é surreal o Kids, a igreja Face a Face. O pessoal está perguntando o que o Ministério Infantil representa para vocês dois. Na verdade, representa muita coisa, principalmente para também os nossos filhos fazerem parte, né? A gente entende como eles vieram de um retiro agora abençoador, foi um retiro assim sobrenatural, não só as crianças voltaram impactadas, né? Mas todos aqueles que serviram lá, né? Não só o pessoal da equipe do Kids, hoje até mesmo eu estava conversando com os pastores, né? Eles estavam partilhando de quantas pessoas estavam impactadas do louvor, que foi lá somente para ajudar, para ministrar o louvor. Porque hoje a gente trata as nossas crianças, a gente não olha para as nossas crianças como a igreja do amanhã, como é muito falado. Eles são a igreja do amanhã. Para nós, como igreja face a face, eles não são a igreja do amanhã, eles são a igreja do hoje, do agora. Então, tudo aquilo que a gente tem experimentado e vivido como igreja, a gente leva eles também a experimentar. Então, você que é pai, quando você deixar o seu filho lá no Kids, entenda uma coisa em nome de Jesus, ele não está ali para a gente colocar coisinha para ele desenhar, brincar, dar atrativo para ele, para que você possa participar do culto, não. A gente faz ele viver uma realidade do que é um culto de verdade e aprender a palavra de Deus, aprender a questão de adoração, adorar a Deus, orar. E a gente tem colhido muitos frutos, que algumas crianças que vão com parentes, né, chegam a casa, começam a partilhar com a família. Hoje eu aprendi sobre Davi, eu aprendi o que ele fez, e às vezes o pai está afastado. Ou o pai vê uma mudança do filho e fala assim, nossa, eu preciso lá ver,
que eles estão fazendo com o meu filho, que meu filho tá mudando, né? Então, tipo assim, acaba indo pro culto, né? E acaba a criança sendo até mesmo um instrumento para resgatar aquela vida para Jesus. A gente falou agora do Kids, né? A gente precisa apresentar Jesus aos pequeninos, né? E não apenas entretê-los, né? E é muito legal, voltando a falar das crianças, porque a gente tem vivido um tempo muito precioso na igreja com as crianças, onde a gente vê que eles têm fome da palavra de Deus. Existe uma célula que acontece toda quinta-feira das crianças que ensaiam no coral, né? No Coral Kids. E não é adulto que ministra a célula, são as próprias crianças que ministram louvor, que ministram uma palavra. A gente tem, cada mês que tem 5 domingos, a gente tem o culto da família e muitas vezes são as crianças que pregam. Né? Então, assim, algumas vezes as crianças ministram louvor junto com os adultos. Então, assim, as nossas crianças, a gente vê, né, que as crianças, elas, como o Jonelis falou, são a igreja do hoje e que Deus quer usar, Deus quer manifestar. Eles vieram agora de um retiro e alguns deles já contando, né, que já começou a ganhar gente para Jesus na escola. A gente tem o Projeto Pai, que foi o primeiro projeto social da igreja. Projeto Pai é Projeto Amor Integral, onde a gente oferece cesta básica para famílias carentes. Hoje a gente tem 53 famílias carentes que são assistidas por famílias da nossa igreja. Então, uma família da nossa igreja adota uma família carente e todo mês ela recebe uma cesta básica. Mas associado a isso a gente tem os cursos, né, de capacitação profissional e artesanato. Né? Então a gente tem curso de crochê, a gente tem curso de auxiliar de cabeleireiro, auxiliar de cozinha, né? A gente tem outros cursos que estão aí, né, no forninho para sair. Em outubro agora começa o curso de costura criativa. E o nosso desejo é que essas pessoas que fazem esses cursos, né, elas possam ver que tem uma ferramenta nas mãos para sair do lugar de dependência econômica e ganhar uma autonomia, né, econômica. E no meio disso tudo a gente revela o amor de Jesus, né? Eu tenho uma pergunta para fazer para o pastor Jonelis aqui, que é bombástica, de um pastor, mas eu vou fazer depois do comercial. Pastor Jonelis, se prepara que depois do comercial você vai ter que responder a pergunta do pastor Tiago Rangel. Estamos em Campos Goytacazes, a final do Louva Campos, segunda edição, e eu trouxe você aqui para você conferir esse evento maravilhoso. Tá muito bonito, muito bem feito, uma orquestra linda, uma banda pronta, e você vem curtir esse momento junto comigo e eu tenho certeza que vai ser bênção. E outra coisa, hoje eu preciso arrumar alguém para ficar no meu lugar, porque eu vou fazer uma participação especial, então bora lá comigo arrumar alguém para me ajudar nessa missão. É isso aí, meu amigo Guilherme. Estou aqui com o Luiz, foi o primeiro participante da segunda edição do Adora Campus. Dá uma palavrinha pra gente, Luiz. Tô feliz demais, né, por ter participado, foi um evento maravilhoso. Me apresentei agora, nervoso, mas deu tudo certo, tá tudo bem. Que bom, que bom. Tem mais coisa vindo por aí e acompanhe os bastidores. Oh, meu Deus, todos vão te ver com grande, oh meu Deus. E continuando aqui, eu estou aqui com o Lucas. Dá uma palavrinha pra gente, como tá esse coração, como que foi se apresentar.
Fiquei bem nervoso, mas agora eu tô bem mais calmo. Depois da apresentação a gente relaxa um pouquinho e seja o que Deus quiser. É isso aí. Continue acompanhando os bastidores, porque tem muito mais. Continuando, eu estou aqui com a Maria Gomes. Mulher, que voz é essa? Fala pra gente. Muito feliz de participar, né? O ano passado eu vim prestigiar uma amiga minha e hoje eu estou aqui participando, conhecendo pessoas novas, amigos, né? Então estou muito feliz. Que bom, a gente pôde acompanhar um pouco da voz da Maria e acompanhe por aí, que tem muito mais. Me faz estar de pé, rompendo pela fé, o seu amor me leva pastos verdes onde eu... Agora estamos aqui com a Camille. Fala pra gente, que torcida é essa? A minha família é assim, muito animada, muito agitada. Quando soube, foi assim uma festa. E aqui não seria diferente, né? Deu pra perceber que o pessoal é bem animado. Guilherme, vem pra cá. Pessoal, o programa Vozes da Fé tá presenteando a Camille com 3 meses na fono. Uma fono top demais lá na TV. Nós vamos preparar você, nós vamos fazer uns videozinhos antes para o pessoal ver o quanto é importante a gente ter esse atendimento. Agora, tem gente que quando ganha os presentes não quer não. Agora eu quero te perguntar, você quer esses 3 meses de a mulher, fiz um pouquinho com ela lá, olha, pressão. Você quer esse tratamento com ela? Com toda certeza, só evoluir. Então vambora aí, ó. Fono, nossa fono, nós vamos fazer um videozinho com ela lá. E ela quer o presentão. Que Deus te abençoe. Amém. E o coração, tá acelerado? Muita coisa, tá aqui, ó, saindo quase pela boca. Ó, a torcida sua tá louca. Edilson falou que torcida é essa, a torcida tá doida. Tem uma tia lá. Tá, ela vem em primeiro lugar. Aonde ela vai, ela é em primeiro. Você pode ver ela ali. Pessoal, eu acho que rolou um pix aí. Mas o programa Voz da Fé te deu presente, você aceitou. Muito obrigada. Vamos marcar pra você ir lá também. Com toda certeza. Camille aqui no programa Voz da Fé. E é isso aí, gente. Deus abençoe. Estamos de volta e eu estou aqui com o pastor Jonelis e a pastora Thaís. Eu não posso deixar de agradecer a Calil, uma loja de instrumentos musicais referência em nossa cidade. A Cides, que faz essas camisas lindas, também pode fazer a camisa do congresso da sua igreja, e a Intec Mídia. Gostaria de agradecer a vocês por confiar em Deus e também no nosso programa na TV Goitacá, Voz da Fé. Eu estou aqui com o pastor Jonelis. Antes de fazer a pergunta que eu falei que o pessoal quer fazer, que é a do pastor Tiago Rangel, a Josi perguntou o seguinte, pastor. A Josi perguntou da onde veio a inspiração do nome Congresso Simplicidade, que foi um congresso que nós estivemos lá, né, participando junto com vocês. E o Baiano pediu para você falar um pouquinho do seu chamado e falar sobre paternidade, que é um trabalho que você tem feito que é muito legal. Simplicidade, a pergunta da Josi, da onde que veio esse nome? E o Baiano pediu para você falar de paternidade. Simplicidade veio por conta daquilo que nós estamos vivendo como igreja, né? Uma forma simples de ser igreja. Eu vejo que hoje o povo está muito fascinado pelo extraordinário. O povo está muito mais focado em algumas questões e está pouco focado nas coisas simples que é a palavra de Deus. A gente deixou de viver algumas coisas simples que levam a gente em lugares altos. Exemplo, domingo eu preguei, né, sobre a igreja primitiva de Atos 2. A igreja que viveu uma coisa simples. O que a igreja vivia? Antes de experimentar tudo, a igreja era fiel, né, ao ensinamento dos apóstolos, era fiel à palavra de Deus. Eles viviam em comunhão uns com os outros, eles viviam à mesa, eles sentavam à mesa e davam importância à mesa nesse momento de comunhão, que era o local onde eles partiam o pão, onde eles dividiam aquilo que tinha um com o outro, né? E viviam os milagres e tudo que Deus fez em Atos 2. Mas eles viviam aquilo tudo de uma forma simples. E eu vejo que nos dias de hoje nós perdemos essa simplicidade. Nós perdemos, assim,
aquela grande questão do evangelho continua sendo puro e simples. Alguns milagres, às vezes hoje, nós estamos mais preocupados e mais fascinados e mais, assim, empolgados pelos números, pela quantidade de membros, pela quantidade daquilo que nós estamos até mesmo fazendo com coisas simples. Exemplo, daquela pessoa que tinha um câncer e foi curado. Daquela pessoa que tinha uma questão emocional e ele foi restaurado. Isso parece que a igreja perdeu essa simplicidade, esse poder, o poder simples do evangelho que restaura, algo simples que é a nossa maior arma, que é a oração. Hoje a gente tem um povo que não consegue orar, porque orar tem que ter tempo. A gente não ora, a gente não vive em santidade. São coisas que levam a gente a ter uma intimidade mais profunda e uma caminhada mais profunda com Deus. A gente hoje quer viver um evangelho sem renúncia. E não existe um evangelho sem renúncia. Não existe um evangelho sem cruz. As pessoas querem os benefícios, querem a bênção de Deus, querem estar dentro da igreja, mas não querem renunciar. Em Salmo 139, 105, né? Para que ele realmente possa ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Um jeito simples de ser feito é o que você faz, né? O pessoal falou que você vai numa escola, tem um momento que você fala de paternidade. Paternidade, na verdade, é a marca do nosso ministério, né? A gente fez até um livro, esqueci de trazer, me perdoe, né? Mas você pode adquirir o livro, né? Em algumas livrarias da cidade e até mesmo lá na igreja, né? E o nome do livro é Face a Face com Deus, que a gente defende. Eu creio que quando a gente tem um encontro genuíno e transformador com a pessoa de Jesus, a sua vida é mudada e transformada a ponto de você nunca mais conseguir ser o mesmo. Então a gente fala muito isso porque eu tive algumas questões na minha infância, eu não fui nascido e criado na igreja. Tive uma vida muito louca do mundo, bebida, droga, zoeira, mulheres, né? E algumas questões, por eu ir por esse lado, foram algumas questões com o meu pai, questões de paternidade. Meu pai, vamos dizer assim, não era aquele pai ruim, mas era aquele pai, daqueles pais mais antigos, burro, ignorante, mais preocupado em botar comida dentro de casa e te dar. Meu pai me dava algumas coisas, eu nunca tive uma vida rica, a gente sempre foi pobre. Mas assim, o mais importante que eu queria do meu pai eu não tinha, que era a minha atenção. Um abraço, um beijo, um carinho. Eu fui ouvir um Eu Te Amo. Era turrão. Eu fui ouvir um Eu Te Amo do meu pai, eu tinha 23 anos de idade. Foi quando eu disse para ele, eu tive um encontro genuíno com Deus. E eu fui pedir perdão pro meu pai. Naquele dia, muito interessante que naquele dia o Espírito me revelou o que eu precisava fazer. E é um pouco do que a gente leva para as escolas. Hoje eu louvo muito a Deus, a gente já praticamente foi em quase todas as escolas da nossa cidade. Não só escolas assim, né, com ensinamento cristão, mas a gente foi escola católica, a gente já teve no Salesiano, no Alfa, tantas outras escolas da cidade, tanto pública quanto particular, porque a gente não leva assim uma religião. A gente não chega lá e fala assim, eu não chego lá falando que eu sou o pastor, eu sou um palestrante. E a gente leva lá a palavra de Deus, a gente fala de Deus. E Deus, até o ateu que diz que não acredita em Deus, no final ele grita, ai meu Deus, né? Então eu tento levar essa coisa de paternidade. Por quê? Porque quando eu tive esse dia com meu pai, de falar pro meu pai quem eu era, o que eu tinha feito, meu pai se escandalizou. E meu pai falou assim, cara, qual é o seu grande sonho? E eu falei naquele dia pro meu pai que o meu grande sonho era ouvir um Eu Te Amo da boca dele, que eu nunca tinha ouvido. E naquele dia eu vi o meu pai burro, ignorante, todo desconcentrado, me dar aquele abraço e eu te amo. E naquele dia eu entendi assim, mano, o meu pai, ele não diz que me ama, porque o meu avô nunca disse que ama ele. Ele não sabe me amar. Então eu tento levar essa juventude, essa geração de hoje, em vez de brigar e bater de frente com seus pais, hoje eles têm um encargo sobre eles, de tentar ensinar os pais deles a serem pais melhores. Uma cena muito marcante que eu, só para rapidinho, que eu falo no testemunho das escolas, né, que a gente fala, o nome da peça é Coração Paterno de Deus, que eu falo uma vez que eu estava jogando, né, e a gente estava sendo campeão, poderia ser a tarde da minha vida, e eu queria matar um menino que fez um golzinho só. E a gente ia ser campeão, a gente tinha feito gol, tinha feito gols, a torcida gritando o meu nome, parecia uma tarde maravilhosa, mas foi a pior tarde da minha vida. Por quê? Porque quando eu vi aquele menino fazer um gol, ele saiu correndo igual um desesperado, o jogo já estava acabando, eles estavam perdendo de goleada. E eu falei até assim, eu brinco, falei, gente, eu que fumo maconha e ele tá emaconhado? Porque esse menino tá comemorando um golzinho só à toa. Só que eu comecei a prestar atenção nele. E eu vi que ele correu para a arquibancada. E o pai dele estava lá, tratando aquilo que era importante para ele.
E naquela hora me deu uma raiva e uma ira, aí que os psicólogos falam, né? Eu fui lá no meu gatilho e eu lembrei de algumas questões com meu pai. Eu falei, cara, meu pai nunca prioriza aquilo que é importante para mim. Ele acha que é bobeira, besteira, e ele tem mais o que fazer. Então fica até um apelo para você que é pai. Aquilo que você acha que é bobeira e besteira que seu filho está fazendo, às vezes pode ser um marco no seu filho. Então tenta olhar com olhar de carinho e tratar importante aquilo que é importante para o seu filho, para que você não possa sofrer algumas consequências lá na frente. Para isso, a gente pode ler o texto, né? Quando a gente olha lá para Hebreus 6, ali nos versículos de 4 a 6, eu vou ler aqui só para poder a gente contextualizar. Olha o que o texto vai dizer. Ora, com respeito àqueles que uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. Ou seja, vamos parar aqui nessa primeira parte. Tem um ponto, presta atenção, galera. Mas vamos entender a primeira parte. A primeira parte está falando sobre alguém que já recebeu o Espírito Santo, que já recebeu a palavra de Deus, que já provou do poder de Deus na sua vida, mas caiu. Sim. Então, o que a gente, assim, uma vida inteira, né, a gente aprendeu? Até tem um jargão, cair do homem, levantar de Deus, é ótimo, é claro. Mas de que queda está falando aqui? Aqui está falando de uma queda específica. É impossível que sejam conduzidos novamente ao arrependimento, pois estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Aqui não está falando de uma queda pontual. Vacilei agora. Mas... Aqui está falando sobre decair da fé, sobre abandonar a fé. Então, alguém que já serviu a Deus, já confessou a sua fé em Jesus Cristo, mas escolheu abandonar a fé e viver uma vida dissoluta, uma vida desregrada, longe dos padrões de Deus, sem se importar com aquilo que Deus zela, né, como uma vida santa, uma vida correta, uma vida de obediência a Deus, essa pessoa, ela não volta ao arrependimento. Ela escolheu abandonar a fé. Então é impossível que essa pessoa volte à comunhão com Deus. Então aqui está falando de alguém que viveu a fé em Cristo, mas escolheu abandonar a fé. Então ele mesmo, o texto praticamente diz que ele mesmo escolheu não ter a salvação. Algumas coisas. Se Deus é o justo juiz, cara, você que escolhe. E isso não coloca em xeque a obra de Jesus Cristo na cruz de nos salvar. A salvação é uma obra única e exclusiva de Deus, de Jesus Cristo. Nós não temos poder para nos salvar. Efésios vai dizer que a gente é salvo por meio de Jesus Cristo mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então ninguém pode se considerar bom demais ao ponto de poder se salvar. Mas, através de Jesus, mas nós podemos abandonar a fé. Aí, pastor Tiago, a resposta que você esperava, a pastora Thaís, o pastor tá afiadinho aqui. E vai fechar o bloco com ele falando um pouquinho dela e mandando um abraço para sua igreja, que pergunta, a sua igreja te ama muito. Amém. Fecha aí falando um pouquinho, é o seu momento, homem de Deus. Rapaz, falar de Thaís é fácil, ao mesmo tempo difícil, né? Eu entendo a promessa que Deus deu para mim, né? Há muito tempo atrás, quando eu a conheci, né? Antes de a gente se relacionar, Deus falou assim, eu tô te dando ela para ser a sua ajudadora realmente. Aquela que vai estar com você para ser a sua base, para onde eu vou te levar, né? Então eu agradeço a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida, né? Todas as nossas conquistas, nossas bênçãos, né? E pela vida dela, né? Que se não fosse ela, a gente não estaria vivendo nada que eu estou vivendo hoje. Que ela realmente é minha pastora,
ela realmente é o meu, como o pessoal brinca muito, é o meu equilíbrio, né? Tipo assim, ela é o meu oposto, né? Eu sou a agitação, ela é a tranquilidade, né? Então, assim, eu não seria nada, a gente não estaria vivendo nada, as nossas conquistas, não somente pessoais, como casal, mas como ministério também, se não tivesse essa mulher maravilhosa do meu lado, né? Que não consegue também disfarçar quando tá bem, quando tá mal, ela tá mal, quando tá bem, ela tá bem. Então ela me completa, né? Eu amo a vida dela, aquilo que a gente já conquistou junto, os nossos filhos, né? Nós temos dois filhos, o Abner e o Caleb, né? Com a herança que Deus deu pra gente. O Abner tem 9 anos, o Caleb tem 14, né? Eu acho muito engraçado, assim, a vida de cada um deles, né? Um fisicamente parece comigo, o outro parece com ela. Mas o que parece fisicamente comigo tem um jeitinho dela. E o que parece fisicamente com ela tem o meu jeitinho, né? Então, tipo assim, é tudo o oposto, né? Mas nada do que ter uma mulher que edifica a nossa casa, edifica o nosso lar. Eu amo muito você, Neco. Vocês conheceram esse casal maravilhoso. Quer conhecer uma igreja? Conheça os pastores da igreja. Você conheceu o pastor Jonelis, da igreja Face a Face. Priscila Costa daqui a pouco está aqui. Pastor, a TV Goitacás está de portas abertas para você. Depois a gente vai fazer outras entrevistas. Vamos chamar esse pastor Tiago aqui para ver se ele... Ó, quero ver você aqui, meu amigo. Mas tem que ser objetivo. Objetivo. Vem, quero ver você aqui. Conhecer a igreja Face a Face. Deus abençoe vocês. E no próximo bloco, Priscila Costa estará aqui com a gente. Pessoal, estamos aqui com o Marcos, da Ace Music, produtor musical, tem feito trabalhos maravilhosos, tá gravando a Deliane, me gravando a galera, patrocinando a Prefeitura de Campos Goitacás. Rapaz, é um prazer, né? A gente está trabalhando nesse meio e espero que aqueles que realmente sentirem interesse possam estar também contribuindo e participando em breve dentro da TV Goitacás, né? Pra gente vai ser uma benção, como Ace Music e também aqueles participantes que também quiserem vir, né? Isso é importante. E você, cantora Deniane, tá aqui com a gente. Coração acelerou na hora de apresentar na final. Final não é pra qualquer um, não. Você cantou na final. Como acelerou, meu Deus do céu. Mas é a honra e glória do nosso Deus, né? A gente está aqui para adorar a Ele. Eu creio que o Senhor recebeu tudo que foi feito aqui nesta noite, porque foi assim, uma bênção, foi lindo. Essa aqui é a Francine do Estúdio Chica. Francine, você fez as meninas ficarem lindas para essa apresentação. Foi um prazer, mais uma vez estar aqui com elas. E a próxima edição, será que as crianças também vai ter o estúdio? Ai, meu coração, né? Crianças... Cabelos e maquiagens e brilhos, é comigo mesma. Então, você do programa Vozes da Fé, viu as meninas lindas, ela tem um estúdio aqui na nossa cidade, Campos Goitacás, Rio de Janeiro, top demais. Então, ó. Segue no Instagram, gente, estúdio.chica. Muito obrigada. Tamo junto. Nosso amigão, como é que tá o seu coração? Acabou. Coração tá como? Agora tá tranquilo, agora só paz e alegria. Terceiro lugar. Rapaz, eu acredito que não importa a colocação, mas sim que a palavra de Deus foi lançada e corações foram alcançados. E é um campeão também. Com certeza, todos nós já somos campeões, somos campeões, nós. E você? Você... Não esquece daquilo, a gente vai trabalhar, vamos trabalhar pesado. Mas e aí, o coraçãozinho tá como? Assim, agora tá mais aliviado. Acabou, né? Tem que... depois de tanto... Agora tá mais aliviado, graças a Deus. Mas tudo perfeito, tudo maravilhoso. E pra honra e glória dele, sempre. E aqui tá a Maria Luísa, já conheci ela, já fizemos trabalho juntos, né, há muito tempo. Cantando, ela era back do Ministério Alfa e Ômega, canta muito. E quando eu vi que essa menina entrou, eu falei assim, gente, vai ser complicado. Mas tirou o primeiro lugar. E o seu coração, Luísa? Agora tranquilo. Como disse o Lucas, né? Agora está tranquilo. Você mesmo que escolheu as musiquinhas, ou as músicas, os louvores, ou você pediu ajuda à sua mãe, alguém da sua família, ou foi sozinho, tudo sozinho? Até a semifinal foi sozinha, mas a da final foi meu esposo que escolheu pra mim. Ele colocou, ó, essa vai ficar maravilhosa na sua voz. Eu confiei. Galera, vocês conheceram os grandes finalistas
Eles vão estar no nosso programa Vozes da Fé. Eu vou tentar marcar individual com vocês para ter um tempo de bate-papo legal. Mas eu vou tentar levar você primeiro, depois eu levo o nosso amigo, depois nós vamos fazer uma enquete com a nossa amiga aqui. E é isso, vou marcar com os 3 para ir no nosso programa. Tá aqui os grandes finalistas, os grandes campeões. Rapaz, vocês estão nos top 1 de Campos Goytacazes, gente. Eu tô feliz que eu cantei na final, mas eu li qualquer coisa aí. Mas aqui, ó, os grandes campeões estão aqui. Eu espero que você tenha gostado desse programa. Deixa um recado pro povo aí na TV Goytacá. Agora seu Instagram pro pessoal quer te conhecer. Pessoal de Arraial do Cabo, lá da TV aberta, canal 10 da VerTV. Pessoal quer te conhecer. Manda o seu Instagram pro pessoal aí. Meu Instagram é luisa.florence. E o seu Instagram? Meu é Camille Joventino. Lucas Bernardo OFC. Aí, ó, conhecer os grandes campeões. Deus abençoe. Pessoal do programa Vozes da Fé. Estamos juntos, tô todo arrepiado, gente. Adrenalina, a gente também fica na adrenalina doida. Deus abençoe vocês. Pessoal, acabou o Louva Campos e eu tenho que bater um papo com esse cara. Você não conhece, esse aqui é o Juan. É o cara que briga pra acontecer o Louva Campos, o Adora Campos. Eu vou deixar o microfone na tua mão pra você falar com o seu coração. Papai do Céu tem estendido as mãos sobre você. A gente conversou isso na praça à noite, lembra? E você falou dos projetos que você tem. E os outros, quem sabe depois, com transmissão ou alguma coisa. O microfone tá na tua mão, fica à vontade. A TV Goytacá é tua. Fala com a gente aí. Quero agradecer o pessoal da TV Goytacá pelo apoio, pela cobertura incrível. Dizer que é a segunda edição do Louva Campos é desafiador, mais um evento. Agradecer os participantes, foram mais de 100 inscritos, 30 finalistas, 30 participantes que participaram das classificatórias, 5 finalistas e 3 vencedores. E acreditar, tudo é a fé, né? As pessoas, mais do que ganhar o festival, é adorar o Senhor. Então, todo mundo que participou, quero agradecer os patrocinadores, a Prefeitura de Campos, a Câmara Municipal, e anunciar que ano que vem tem o Louva Campos Kids, e se Deus quiser, ainda esse ano tem conferência Louva Campos, que aí a gente vai potencializando e trazendo novas possibilidades também para o segmento evangélico. Agradecer também a Ace Music, que é uma grande parceira de todos os nossos eventos evangélicos. Então é só o começo de tudo que Deus está para fazer em Campos. Aí, galera, você gostaria de ver isso tudo, quer viver isso tudo que a gente viveu aqui? Vamos pedir a TV Goytacá, a direção da TV Goytacá. Queremos Louva Campos e Adora Campos transmitido ao vivo para todo o Brasil. Posso pedir? Pode pedir, deve. A TV Goytacá tá convocada. Alô, meu diretor, agora é contigo. Minha parte eu já fiz. Estamos de volta e agora com uma pessoa muito especial. Quero apresentar a vocês Priscila Costa. Tudo bem, Priscila? Tudo bem, olá pessoal. Quero agradecer por estar aqui. É um privilégio para mim, uma grande alegria. E bom te conhecer também, não te conhecia. Só conheci de ouvir falar. Agora... Pessoal, a Priscila canta muito. A gente estava aqui, ela passando o som, ela tá com o esposo dela, o Vaguinho, tá aqui com a gente. O músico, um excelente músico aqui da nossa cidade. A Priscila passou e eu quero mostrar a vocês um pouquinho da história da Priscila e falar dela, do ministério dela e vocês conhecerem. Talvez ela pode ir até na sua igreja ou na sua cidade cantar com o ministério dela. Mas Priscila, fala pra mim, quem é a Priscila? De onde você é? O povo daqui quer te conhecer. Fala pra mim um pouquinho de você. Então, eu sou Priscila Costa e sou de Campos Goytacazes. Eu nasci e cresci na Igreja Batista do Parque Prazeres. Meu primeiro pastor foi João Batista. O pai do Euclides? O pai do pastor
Pastor Cleiton. Pastor Cleiton também foi meu pastor, ainda é um pastorzão para mim até hoje, pastor João Batista também. E eu sou mãe de duas meninas maravilhosas, já são adultas. Uma tá aqui fazendo os bastidores. É. Temos a Milena também, e sou casada com o Wagner, conhecido como Vaguinho Luthier. Vaguinho, gente, o guitarrista, tem que respeitar o Vaguinho. Vaguinho, cadê o Vaguinho? O Vaguinho tá aqui, ó. Tem que respeitar. O Vaguinho, depois ele aparece aí se ele quiser. Ótimo músico, luthier, topzera. Rapaz, você pegou o melhor guitarrista da cidade, sua banda já tá... Vaguinho carrega a banda sozinha, né? Priscila, e sua vida, como é que é? Você foi, assim, a sua família... Foi uma família cristã? Você sempre foi de berço cristão? Quando eu era criança, eu me sentia invisível. Essa é a palavra. Minha mãe tinha muitas demandas. Minha mãe e meu pai trabalhavam muito. E minha irmã cuidava de mim, praticamente, né? Durante todos os dias da semana. E o que acontece é que quando eu cheguei na fase da adolescência, essa falta materna de ter minha mãe por perto começou a pesar muito em mim. E eu sempre fui uma criança muito serena, uma criança muito tranquila. E de repente meu comportamento começou a mudar. Eu comecei, na verdade, a me isolar um pouco mais e a ter umas reações de responder, de ser um pouco malcriada. E eu nunca fui assim. E na escola, o diabo começa investindo, né? Porque essa questão da falta da paternidade, por mais que você tenha pais presentes, a falta da paternidade, que é você ter ali essa cobertura todos os dias com você, o diabo se aproveita disso. E ele começa a lançar as suas sementes. E comecei a ter amizades na escola que eram pessoas que usavam drogas. E graças a Deus o Senhor nunca me permitiu experimentar. Mas pelo meu comportamento ter sido mudado, minha mãe logo ficou muito preocupada. E ela conversou com uma família onde ela trabalhava, minha mãe trabalhava como doméstica. E conversando ali com eles sobre isso, a preocupação de será que Priscila está usando alguma coisa? Será que está acontecendo alguma coisa? Na verdade, eu estava entrando hoje eu entendo que eu estava entrando em uma... eu estava começando a ter um princípio de uma depressão. Porque Sim. eu queria ficar isolada, eu queria ficar sozinha, eu não queria ter contato, não queria... E comecei a ficar um pouco revoltada. Eu Quanto fiquei tempo você ficou 7 meses. 7 meses eu fiquei internada lá. Essa história tem vários desdobramentos que eu não sei se daria tempo de contar aqui, porque tem a forma de como eu saí de lá. A gente pode marcar uma próxima, vai lançar música. Eu fiquei sabendo aí que o Vaguinho falou, rapaz, você e o Vaguinho falando assim, ó, a gente tem aí 10 canções já registradas, então quem sabe cada lançamento da Priscila, ela não vai contando um pouquinho da vida dela. As músicas, elas realmente são baseadas em reconstrução de vidas, nesse resgate que Jesus faz na vida, na alma de uma pessoa. Então, esse lugar que eu fiquei internada, que eu fui acolhida, o nome era Projeto Amai. Era em Custodópolis. E você tinha que saber, eles perguntavam, você quer ficar? Porque eu não podia ser contra a sua vontade. Sim. Mas na minha cabeça, naquela época, eu ia ficar em um quarto sozinha, só eu, que era o que eu queria em casa. Eu tinha quase 13 anos de idade. E quantas pessoas estavam naquele quarto junto contigo? Quando eu cheguei lá, tinha quase 30 mulheres. 30 mulheres. De várias idades. Você tinha quantos anos? Ia fazer 13. 13 anos, mas tinha mulher mais velha também? Tinha mulheres que moravam, foram recolhidas, né, acolhidas, elas eram moradoras de rua, viciadas em drogas, tinha pessoas que veio de Vitória, tinha de vários Era como lugares. Se fosse a Cristolândia hoje. Era como se fosse a Cristolândia. Inclusive lá eu conheci a Rosângela, que me acompanhou durante esses 7 meses, cuidou de mim.
E hoje eu faço um acompanhamento com a Cristolândia, eu amo a Cristolândia. Eu já ministrei lá, você vê que as meninas têm um carinho quando a gente chega. Às vezes canta um louvor ou às vezes só dá um abraço. Que é o que a gente às vezes precisa. Exatamente. Você chega, olha, só vim te dar um abraço. Isso, na verdade, e toda vez que a gente chega lá, a gente sai renovado. Né? A gente sai mais leve, mais tranquilo. Sempre. Mas sempre. teve a percepção, no tempo que você estava lá, teve aquela percepção assim, olha, você não precisa, não é pra você estar aqui dentro. Essa percepção minha? Não, delas, do pessoal que tava lá cuidando de você. Existia, eu percebi, eu era muito nova, né? Eu tava entrando na adolescência, eu era pré-adolescente, eu ia fazer 13. Então, eu percebia que às vezes elas percebiam que eu era diferente. Porque, por exemplo, se ia fazer um teatro, e às vezes eu era a pessoa que fazia, nós ministrávamos em várias igrejas, né? Então levava a coreografia, assim como é a Cristolândia com o coro, a gente fazia com a coreografia. Às vezes ia fazer um teatro, eu me lembro de uma vez que eu ia fazer a cena de que eu estava usando drogas. E eu ia simular que eu estava usando maconha e eu não sabia como fazer. Eu não sabia como segurar e nem como fazer. Aí chegavam as meninas, não é assim que faz, não. Não é assim. Pelo amor de Deus. Exatamente. É você, gente, eu não sei fazer. mas às vezes elas ficavam assim, mas não acreditavam, porque todo mundo que chega em algum lugar falava assim, não, eu não fiz isso, ou algumas falavam. Então, assim, e aí, em um outro momento eu também vou poder falar que, em um outro momento que eu voltar aqui, que por incrível que pareça, o Wagner, naquela época, fez segurança lá pra mim, sem saber, sem me conhecer e sem eu conhecê-lo. O Wagner é meu marido. É policial militar, né? E ele estava lá por causa de mim. Por conta de uma situação que aconteceu, eu morava ali perto e estavam recebendo ligações de madrugada, dizendo que eu tinha que sair de lá, que eu precisava sair de lá. E até hoje eu não sei quem eram as pessoas que ligavam pra lá falando isso. E o telefone, aí uma pessoa que não podia me contar, mas na época me contou, ela já tinha passado do tempo e ela não tinha exatamente um lugar para ir, então ela estava ficando lá. Ela falou, olha, tá acontecendo uma situação que estão ligando para você, estão ligando pro orelhão lá embaixo, 3 horas da manhã, direto, falando que você precisa sair, senão eles vão invadir e vão atirar muito aqui dentro. E eu fiquei assim, gente, quem será que tá fazendo isso? E eu não sabia, até hoje eu não sei quem era. Não sei se era um trote, eu não sei. Eu sei que eles chamaram um policiamento. E quem foi o policial que foi para lá? Pra fazer polícia, pra ficar lá fazendo, como é que fala, amor? Qual é o nome que fala? Segurança? Fazer segurança? Fazer a custódia. Foi o Wagner. E eu soube disso. Era Deus já preparando tudo. Mas Deus sabe disso. tudinho. Deus já falou assim, ó, já vou botar logo o seu varão, o seu protetor, o seu professor. Aleluia, já vou colocar obrigada, ele já Jesus. preparando. E o cara é um ótimo profissional. Eu conheço ele, assim, sei que ele é muito correto nas coisas dele. Sim, glória a Deus. Sei que você deve ter ficado muito protegida. E pra sair? Então. Eu sei que geralmente eles seguram as pessoas lá, porque, tipo assim, tem que ter certeza que a pessoa tá apta a voltar pra sociedade. Então. Embora você já não tinha nada. Exatamente. Pra sair de lá, era só com 9 meses. E eu queria ir embora. Porque eu já comecei a querer ir pra minha casa, de fato, quando eu estava com 4 meses. Eu queria ir embora. Só que depois que você entra lá, né? Entrava, que não existe mais exatamente esse local, essa casa, você fica... a minha guarda já não era mais da minha mãe. A minha guarda era do juiz. Na época era o doutor Pedro Henrique. Então minha mãe não tinha mais voz. Mesmo se ela quisesse me tirar de lá, ela só podia me tirar se o juiz liberasse. E eu comecei a falar com Deus. Eu falei, Senhor, eu quero ir embora, eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir pra minha casa, eu quero... E desde novinha eu cantava na igreja. Desde criança eu tinha meus playbacks, eu já cantava na igreja. E lá eu falava, eu quero voltar a cantar na igreja. E teve um dia específico em que... Isso é muito forte que eu vou falar agora. Eu tinha, assim, a sala... E tinha uma janela grande na direção da sala, assim, na frente. E atrás, que tinha um canteirinho, onde eu sentei ali, na parte de fora, e comecei a orar. Comecei a falar, Senhor,
eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me tirar, eu quero ir embora, por favor, me tira daqui, né? Lembrando que eu tinha 12 anos e meio. De repente veio uma sugestão no meu ouvido, uma sugestão do inferno. E soprou assim: se ele não te tirar, eu posso tirar. Pede pra mim. Aí eu aceitei aquela sugestão naquela hora. E eu comecei a falar. Eu vou falar pra você então, só quando eu perceber que você de fato está aqui do meu lado. E de repente eu senti uma presença sentada do meu lado. E eu comecei a falar que se ele me tirasse dali em um mês, eu nunca mais cantaria para o Senhor, eu nunca mais voltaria para a igreja. Eu comecei falando, eu comecei me entregando. Eu fiz um pacto ali, e eu não sabia, eu não tinha noção disso. E de repente uma outra interna veio na direção dessa janela e viu que tinha alguma coisa do lado de fora. E já era assim, 6 horas da tarde, então estava anoitecendo. Eu percebi que uma pessoa parou no caminho e aquilo me assustou. É como se eu tivesse entrado em transe. E aí eu tomei um susto assim e ela falou assim: quem tá aí fora? Aí eu falei: sou eu, Priscila. E ela falou assim: menina, sai desse lugar. De longe só dá pra ver 2 olhos vermelhos onde você está. Eu achei que tivesse um gato aí. E aí eu fiquei com muito medo daquilo. Subi correndo era um beliche, subi correndo para minha cama e comecei a orar, pedindo perdão a Deus por aquilo. Só que isso eu quero falar para você que está em casa e talvez você tenha vivido algo parecido na sua história em algum momento. O diabo, ele não deixa de fazer algo na sua vida porque você se arrepende por medo. Tem que ser um arrependimento de verdade. Genuíno. E aquele momento que eu fiz aquela oração por medo. Eu estava com medo. E eu esqueci. Assim, passou. Foi só um momento ali. E com 1 mês eu saí. O juiz, ele liberou e falou que eu ia sair com uma condição. E essa condição seria: se eu fosse fosse visitar o APIC, que era um local que tinha ali na 28 de março, onde pessoas que eram dependentes químicas iam 3 vezes na semana. Passar o dia fazendo algumas terapias, algumas coisas ali. Na época não tinha nada para fazer, você ficava ali com a mente vagando, não tinha. Passando o tempo. Passando o tempo. E aí, como que foi essa quebra? Eu comecei a querer voltar para Jesus. Meu coração começou a ferver, eu queria estar na igreja, eu queria servir, eu queria estar junto. E eu era extremamente atormentada dentro de casa. Por vultos, barulhos. De madrugada, minha coberta ela saía do meu corpo. E eu sentia, às vezes eu ligava o CD e quando eu fechava os olhos na sala para começar a cantar, eu sentia uma presença muito ruim, negativa, como se fosse algo do tamanho da sala, que viesse para me pegar. E eu tinha muito medo daquilo e eu tinha que parar de cantar e abrir os olhos. E um pastor Carlos Júnior, através dele, o meu pai se converteu. Na época ele fazia missões, fazia muitas visitas missionárias. Ele era um evangelista na época. E a gente tinha uma amizade com ele e com a noiva dele. E eu comecei a contar para ele o que estava acontecendo comigo. Eu falo: olha, eu sou muito atormentada, acontece isso, eu não posso entrar na sala quando tá escuro, eu não posso dormir com a porta fechada, eu não posso deixar a cabeça descoberta, eu sou muito atormentada. E ele começou falando: Priscila, mas não aconteceu nada na sua história, porque a gente começou fazendo um mapeamento. Porque eu queria voltar para Jesus, eu queria estar ali. Às vezes eu estava na igreja, talvez você se identifique com isso, porque o diabo ele usa sempre as mesmas estratégias. Eu estava na igreja para visitar e de repente só o meu corpo ficava ali e minha mente ia para outro lugar. Para você não se concentrar. Para eu não me concentrar, eu ficava em outro lugar, minha mente ia para outro lugar mesmo e só o meu corpo eu não escutava. Às vezes eu ficava muda a voz do pastor, eu só ouvia a boca batendo. Era algo assim, muito, muito, muito espiritual, muito pesado. E aí,
esse Ele mapeamento, junto com você conversando identificou. com ele falou assim, não teve nada, alguma coisa que você falou, alguma coisa que você fez. Eu falei, não tem. E nisso, perguntando, conversando, eu me lembrei. Eu falei, peraí, tem uma coisa, mas eu falei isso achando que não tinha nada a ver, porque eu pedi perdão naquela época. Falei, tem uma coisa. Quando eu estava lá no Projeto Amai, eu tinha tanto, eu falei isso. Ele falou assim, é isso. Aí foi aonde ele te ajudou. Ele falou assim, você se arrependeu de verdade naquele dia? Você estava com muito medo? Eu falei, eu estava com muito medo. Aí ele, você voltou pro Senhor para você pedir perdão de fato? Eu falei, não. Aí ele, Priscila, sua vida tá presa lá. Você precisa quebrar isso. E tinha um detalhe que era assim, eu sabia exatamente de onde o demônio saía e para onde ele voltava dentro da minha casa. Ele morava dentro de um quadro. Tinha um corredor. E esse corredor ele dava para a sala e também para o meu quarto. Ele saía do quadro. Só quem já viveu isso sabe, gente. Tomara que você nunca tenha essa experiência. É uma coisa que mas não é... eu sabia... É mais real do que isso que a gente vê. Aí teve um dia que minha mãe foi fazer uma oração comigo ali, no meu quarto. Minha mãe sabia que eu estava muito agitada e ela veio orar comigo. Isso foi antes da conversa com o pastor Carlos Júnior. E minha mãe foi orar. Ela começou fazendo uma oração tranquila. Uma oração. Minha mãe não era as orações, sabe quando você vê um assembleano orando e um batista mais tradicional? Minha mãe fazia essa oração mais batista tradicional. De repente, a oração da minha mãe, a entonação dela mudou. Eu falei, cara, minha mãe tá sentindo alguma coisa. E ela continuou orando. E no final da oração dela, ela falou, e em nome de Jesus... Eu não sei quem é você e de onde você veio, mas você vai sair agora do quarto da minha filha. Foi onde ele saiu? Ele saiu. Aí quando minha mãe abriu os olhos, eu falei assim, o que foi, mãe? Aí ela, Priscila, eu nunca senti isso. E eu vi com os olhos fechados. Eu falei, o que você viu? Eu estava sentada na minha cama, sabe como um adolescente costuma fazer muito? Coloca as pernas assim e dobra assim. Eu estava assim, ela falou assim, enquanto eu orava, começou saindo de trás de você uma sombra negra, parecia um morcego. Tentando te cobrir. Só que ele tinha garras de caranguejo. E ele tentava me cobrir completamente. E aí foi quando ela viu isso na oração e ela começou com autoridade. Engraçado que se a gente começar a orar, todas as vezes que a gente for orar, a gente orar pensando nisso, né? Olha, eu não tô vendo, mas o reino espiritual é real. Tá acontecendo, mas eu não tô vendo. Talvez nossas orações fossem mais intencionais. Isso. E aí, eu falei assim, e o que aconteceu, mãe? Aí ela falou, quando eu acabei de orar, passou pelas minhas pernas como um vento gelado. Eu falei, e foi pra onde? Aí ela, foi pro lado de cá. Eu falei, voltou pro quadro. Aí ela, como assim voltou pro quadro? Eu falei, mãe, eu nunca te falei isso, mas eu vivo isso há muito tempo. Todos os dias. De dia, de tarde, de noite. Não dormia porque ficava com medo. Ficava com medo. Aí, depois dessa oração, a ajuda do pastor foi aonde veio essa quebra dessa maldição, aonde a Priscila foi liberta. Glória a Jesus. E o Senhor me libertou e começou a me curar. A curar a minha identidade de filha, a curar a minha identidade a me restaurar, a trazer para mim o amor de Deus. Você vai segurar isso aí, depois dos comerciais, você vai voltar e contar pra gente, vai dar continuidade disso aí. Então vamos para um comercial. Okay. Essa história, Priscila vai voltar, vai contar e cantar para você. Amém. E depois dos comerciais, tamo junto, vamos embora. Olá, Arraial do Cabo! Quero lembrar a você que a TV Goitacá agora está na Pontalnet, canal 2201. Então vem com a gente, porque a TV Goitacá está com você em todo lugar.
Priscila, então você falou que teve a oração da sua mãe e você foi curada. Sim. Tem um louvor que você cantou aí, eu ouvi esse louvor numa igreja que eu fui visitar. Sim. Você pode cantar aquele louvor? Eu fiquei sabendo que esse louvor é seu. Sim. Conta um pouquinho da história, eu acho que tem a ver com essa parte de você, da cura sua, né? Sim, tem a ver com a construção que Deus tem feito, né? É um louvor meu e do Wagner, né? Deus tem dado a nós dois muitas canções. Às vezes ele começa e eu termino junto com ele, às vezes eu começo e ele traz toda a questão harmônica ali. Então, vamos cantar. Vamos cantar. Ok, vamos lá. No Jordão mergulhei, contra o meu eu lutei. No Jordão mergulhei, contra o meu eu lutei. Oh, estou aqui, dois, me rendo a ti, três, não importa mais, quatro, sou todo teu, não vou parar, seis, tu és o meu rei, eu fui curado, o teu sangue me lavou, eu fui curado das cadeias, livre sou, só uma palhinha, né? Que é a música toda. Livre, qual o nome desse louvor? Esse louvor tem o nome de Naamã. Naamã. A história de Naamã é linda. Priscila curada, glória a Deus por isso. Priscila, você casou com o Vaguinho, a gente já falou. Você tem duas meninas. Sim, tenho duas filhas. Duas filhas. Como é que você divide a Priscila, cantora, ministra de louvor, com a esposa? Porque o Vaguinho tem o tempo dele, né? Ele tem que ter o tempo dele, o tempo das duas meninas. E você tem uma profissão também, você falou comigo, né? Sim. Sua profissão é... Sim, então, eu sou professora de canto, de música, sou licenciada em música, eu sou musicoterapeuta também, faço outras pós aí ainda, que estou finalizando, uma pós eu finalizei de mentoria e liderança, e estou cursando fonoaudiologia. Ah, e essa aí é que é todo mundo, hoje os cantores, aí você que é cantor, todo mundo procura aí, ó, Priscila Costa. Rapaz, Deus tá te colocando em cada coisinha, né? No tempo, Deus vai fazendo, a gente vai indo de forma natural, né? Como e aí é que você... traz e vê como que Deus já fez. Como que você divide a Priscila Vaguinho? Tipo assim, Guilherme, agora vamos falar um pouquinho de Priscila Vaguinho. Tá. Fala pra mim, como é que você separa o seu tempo? Então, isso é algo que todos os dias eu tento reorganizar. Minha filha tá ali rindo, né? Eu não sei, né? Se vocês sabem, eu sou TDAH. Você tem também? Eu tenho, eu sou laudada. Não fala não. E tomo medicação para isso, o médico receitou direitinho, eu faço de forma consciente. E não é fácil ter toda essa demanda e conseguir dar conta de tudo isso. Então, assim, a gente sempre senta, realinha as coisas. Eu tenho minha rotina, eu limpo casa, eu faço comida normalmente, lavo a roupa do meu marido. E sempre quando surge uma inspiração, ele fala, amor, ouve só isso aqui. E aí a gente para. É o tempo dos dois, é na composição. Na composição com a música. Mas a gente também tem o nosso tempo da semana que a gente tira pra gente ter um tempo só nosso. A gente ou sair junto, ou ficar junto em casa comendo pipoca, ou a gente vai no restaurante, ou a gente dá uma volta. E o tempo com a família também. Às vezes a gente pegar as meninas, fazer alguma coisa com as duas, sem família, né? Elas já são, suas filhas já são casadas? Então, ainda não. Esse ano
Uma vai se casar. Vai embora de casa. A missão se cumprindo. A Milena... É você que vai embora? Não. A outra não. Balançou. Galera, era um corte exato agora. É você que vai casar? Ela, não. Agora não. Quero ficar com papai e mamãe. A Milena vai se casar, ela tá noiva. Ela é a mais velha, Milena. É a mais velha. Ela vai se casar. A Sara ainda não chegou o tempo dela, mas no tempo de Deus. Deus vai enviar. Aí, ó, os meninos. Ela é solteira, ela? A Sara? É. Sara é solteira. Aí, tá ó, vamos esperando orar. o Senhor. Ó, o pai dela é policial. Então, sai fora. Ou ora muito, né? Ora muito. O pai dela é bravo. Brincadeira. Então, a Sara faz psicologia, a Milena é pedagoga e também neuropsicopedagoga. E eu tô nessa fase de casar uma filha. Você tá sendo. Nós estamos, né? Você tá tentando. Eu tenho os 3 meninos, né? Eu tento dar aquele suportezão que eu não tive lá atrás. Sim. Acredito que você também tenta dar aquele amor, aquele aconchego que às vezes a gente não teve. É interessante que lá em casa, o tempo que eu mais tenho com as nossas filhas é na cozinha, né, Sara? A cozinha é nossa terapia, é o nosso gabinete, é onde a gente alinha muitas coisas, é onde a gente chora, é onde ela já exerce um pouco da profissão dela, a futura profissão dela como psicóloga, porque às vezes ela me coloca nesse lugar como se eu estivesse... Ela tá treinando com uma pessoa que tem TDAH. É. Daqui a pouco nós vamos bater um papo. Aí você tá com a sua mãe, olha, é como a nome dela, Sara? Sara, você tá com a tua mãe, aí agora você vai pegar um TDAH de verdade ali, você vai ver que loucura, a equipe aí sabe, Guilherme, minha filha, hoje aqui eu tô concentrado no programa, mas quando desliga, é loucura. Então, mas eu tenho meu tempo com a família, tenho meu tempo de estudo, onde eu realmente tenho que fechar a porta e estar ali focada, tenho meu tempo de oração, onde eu estou ali com o Senhor para estar no secreto, né? Show. O tempo com o Senhor é o tempo inteiro, mas eu sinto a necessidade de estar só eu e o Senhor, para Ele poder se revelar a mim, para que eu possa me mostrar mais para Ele como eu estou de fato, e ser restaurada, ser amada por Ele, receber uma porção nova. Deus sempre tem algo novo. Priscila Costa vai lançar uma música agora. Qual o nome da música, Priscila? A Mesa com Ele. A Mesa com Ele. Ela cantou essa semana em Magé. Ela é uma cantora que ela pode estar aí na sua igreja. O contato da Priscila nós vamos colocar aqui para você, o Instagram dela. E nós vamos fechar. Eu sinto que a gente tem que bater um papo mais, né, para você contar. Quem sabe a gente não coloca uma banda para fazer a Vera. Sim. Priscila vai fechar o nosso programa cantando A Mesa, que já vai ser lançado em todas as plataformas digitais para você curtir. Então, Priscila, canta A Mesa pra gente. A gente tá doido para ouvir esse louvor. Nós vamos fechar o nosso quadro, o nosso programa Voz da Fé, com a Priscila cantando A Mesa, a música dela que vai ser lançada esse mês de agosto. Amém, amém. Você me convidou para sentar à mesa. Eu aceitei. Teu olhar me transforma. O teu pão me alimenta. Me deixa ficar, te conhecer mais. Deixe ficar, te conhecer mais. Você me aceitou do jeito que sou. Estou aqui, me achego a ti, rendo-me, transforma-me. Enxergo o que ninguém nunca viu em mim.
esperança.